vocês estão? Mais uma vez nós estamos aqui, né? Eu estou aqui dando aula aqui para vocês com muito prazer, tá? Estou sentindo falta de cada um de vocês. Sei que vocês são uma turma muito bem animada, certo? E eu vou dar aula agora para vocês de produção de texto. Lembrando, hoje, dia 14, quero que vocês sempre anotem essa data quando nós formos fazer nossas aulas, certo? Na nossa última aula, nós vimos sobre a questão do Dom Quixote, um dos textos de romance mais conhecidos, se não do mundo, né? E aí nós vimos sobre a questão do Dom Quixote. Eu acredito que você viu como é que aconteceu a história, os personagens, né? A sua paixão pela sua amada e tudo mais. E aí, aproveitando que você já fez essa resenha, que você já fez esse resumo da história de Dom Quixote, eu queria que você agora colocasse separadamente nesses pontos que eu coloquei aqui, certo? Você vai fazer como a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. O que é isso, professor? Eu nunca vi isso na minha vida. Isso acontece em textos narrativos, certo? Tem situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A situação inicial é quando há a apresentação dos personagens, a apresentação dos locais, onde acontece, sempre há na situação inicial. Recapitulando, a apresentação inicial é quando há a apresentação dos personagens, né? No caso, Dom Quixote, Sancho Panza, aí tem o seu cavalo, aí tem a sua amada, né? E aí, isso está na situação inicial. Já te dei uma dica, hein? O conflito é como que se vai se resolver. Um exemplo aqui, ó, que eu coloquei é o conflito, ele é conflito gera ações e reações dos personagens. Por exemplo, Dom Quixote ele saiu para conquistar a amada, ele teve várias peripécias, várias aventuras. Então, ou seja, isso é um conflito. Não vou mais dar dica, hein? Vou só falar e agora você vai colocar pelo menos os dois últimos. O clímax é o ponto de maior tensão na história. Ou também, às vezes, quando a gente vê nos filmes também. Então, é o ponto de maior, aquele suspense. E agora, o que vai acontecer? Como é que vai acontecer isso? Como é que vai terminar isso? E aí é onde nós chegamos no desfecho, que é quando se resolve o conflito, certo? Te dei duas dicas de graça, né? Agora eu quero que nas próximas você resolva, certo? Relembrando, clímax é quando é o ponto de maior tensão na história. Desfecho é como se encerra, quando se encerra o conflito, certo? E aí, gente, a nossa aula de hoje, espero que você se cuide, aproveite, descanse, né? Mas, lembrando, nada de aglomeração, tá? E aí nós vamos nos encontrar dentro em breve, tá bom? Enquanto isso, nós estamos aqui online, tá bom? Se cuidem, até a próxima! Olá, alunos do 7º ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam fazendo todos os exercícios, porque eu estou só anotando aqui no meu caderno todos os exercícios que estou passando, porque semana que vem, ó, vou corrigir um a um. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse tempo e não estejam perturbando o pai de vocês, estejam fazendo realmente o exercício, tá bom? Agora, eu quero dar continuidade ao assunto com vocês. Peço que vocês abram o livro na página 52 e a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar como é o comportamento dos seres vivos entre si. Agora vocês acompanhem o slide que a gente vai falar sobre alguns tipos de relações. As relações, quando a gente tem um amigo, quando a gente também tem um inimigo, acontece na vida da gente. Então, todos os seres vivos, eles precisam se relacionar. Nós, seres humanos, nos relacionamos com a nossa família, nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de sala de aula. Isso tudo são relações. Nós precisamos uns dos outros. Porém, a gente sabe que nem sempre é de acordo com o que a gente acha legal.
tem vezes que a gente tem uma rixa com alguém, tem vezes que a gente gosta muito de alguém, então isso varia muito. E todos os seres vivos passam por isso. Por isso que tem as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Olha que legal a foto aqui, ó. No slide temos aqui uma garotinha entregando uma flor para a mãe dela. Uma ótima relação, uma relação harmoniosa. Aqui embaixo temos aqui os corais também, vivendo ali no momento de harmônico também. Só que do outro lado a gente tem aqui a viúva negra. A viúva negra tem um tipo de relação muito agressivo, que a gente vai falar sobre isso no decorrer da aula. Também temos aqui as onças, também tem outro tipo de relação. Então, cada espécie, cada ecossistema e cada ser vivo, na verdade, vai ter um tipo de relação um com o outro. Ou vai ser bom ou vai ser ruim, ok? Vamos continuar aqui no próximo slide. O primeiro exemplo de harmônicas. Hoje nossa aula vai ser sobre as relações harmônicas. Então, o primeiro exemplo é o mutualismo. O que é esse mutualismo? É quando as duas espécies, elas se beneficiam, as duas no caso, e uma são dependentes da outra. Aqui no slide temos aqui a foto de links. O que é esses links aqui? Essa imagem que vocês estão olhando aqui, meio esverdeada, meio esbranquiçada, que tem no tronco das árvores. Isso aqui é uma associação com um fungo e com uma alga. Então, o links ele é formado por isso. Então, um depende do outro. Um vai fornecer nutriente para o outro vai oferecer abrigo. Eles sozinhos eles não conseguem sobreviver. Isso daqui é uma relação mutualística, que uma espécie depende da outra. E uma fornece um benefício para outra e a outra outro benefício para outra. É uma troca necessária e dependente. Temos outra imagem aqui. Isso aqui é uma planta e tem o rizóbio. O que esse rizóbio é? Uma bactéria que ela fica nas raízes das plantas. Então, as plantas elas acabam dando nutriente para essas bactérias e as bactérias elas fixam o nitrogênio que está naquele solo. Então, elas absorvem todo aquele nitrogênio que é importante para a planta e daí, como eles estão nas raízes das plantas localizadas, eles conseguem absorver o nutriente. Fazendo isso, ele fornece esse nutriente importante para a planta e a planta dá abrigo e alimento para ele. Isso é uma relação mutualística. Simples assim, muito benéfica para os dois, ok? No próximo slide tem uma outra relação harmônica também, que se chama de protocooperação. O benefício para os dois, só que nesse caso não é necessariamente uma dependência. Temos aqui a imagem de um jacaré e temos um pássaro palito. Então, você vê assim, nossa, como é que ele não está comendo aqui o pássaro palito? Pois é, o pássaro palito está aqui aproveitando os restos que está ali na dentição do réptil. Então ele abre a boca mesmo, o pássaro palito vem e limpa para ele, né, como se estivesse escovando o dente dele. E o pássaro palito também está pegando benefício, porque está se alimentando. Isso foi bom para os dois? Foi, mas eles conseguem sobreviver separadamente, diferente do mutualismo que a gente viu. Então, o pássaro palito pode comer outra coisa, pode ir para a casa dele, normalmente não vai morrer por causa disso, e nem o réptil ali, o jacaré. Então, tem essa diferença. Mutualismo, como eu falei, dependência. Protocooperação já não tem a dependência, ok? Vamos para o próximo slide, que é outro tipo de relação, só que é diferente também. No caso, estamos falando aqui da sociedade. É a mesma espécie, no caso, reunidos e cooperando uns com os outros. Lembra da sociedade também? Sociedade geral, seres humanos, na mesma espécie? Seres humanos? Então, aqui no caso temos o exemplo das abelhas. Elas têm aqui funções diferentes, mas da mesma espécie. E elas trabalham organizadamente com o mesmo objetivo, né? Sobrevivência daquela espécie. Temos outra imagem aqui, que é a rainha. A rainha, ela é a chefe lá, né? Ela só comanda ali.
Temos as operárias, que fazem todo o trabalho, e o zangão. O zangão, depois que ele acasala com a rainha, ele morre, porque o órgão genital dele fica preso no ferrão dela. Então, a função dele mesmo é mandar pra frente aí os descendentes dele. E as operárias que vão fazer o mel, que vão polinizar. Então, essa espécie, as abelhas, elas trabalham em sociedade organizadamente e é a mesma espécie. Isso que é a diferença nesse caso, ok? Temos aqui outra relação harmônica, que é as colônias. As colônias, ela também tem organização de tarefas, só que elas são ligadas fisicamente. Temos aqui uma foto, ó, podem observar, temos aqui os corais. Os corais, eles são estruturas iguais e eles precisam estar coladinhos, eles são os quinidários que ficam ali no fundo do mar, paradinhos um do lado do outro, fazendo os serviços, né, organizados. Do outro lado, temos outra espécie, que são as caravelas portuguesas. Esses quinidários, eles também são uma colônia, só que nesse caso aqui, cada um faz uma coisa diferente, ele tem estrutura diferente. Você parece uma água-viva. Ele é parente da água-viva, na verdade, mas não é água-viva. Então, cada pedaço ali da caravela é um tipo diferente de ser vivo que compõe ela. Então, é uma colônia também, só que cada estrutura dela faz uma tarefa diferente. Essa que é a diferença da caravela para os corais, ok? Entendido? A gente também tem outro modelo de relação harmônica, que é o inquilinismo. Inquilinismo é bem fácil de entender, né? Lembra quando a gente fala de inquilino? Ah, meu inquilino. Quando a gente fala assim, é quando a pessoa tem um apartamento e ela alugou para uma pessoa. Essa pessoa se chama de inquilina. Então também é no caso aqui das relações dos seres vivos. Então o inquilinismo é quando uma espécie ela serve de abrigo para outra. Temos aqui a imagem de uma orquídea. As orquídeas, elas ficam nos troncos das árvores, porque ela é uma espécie epífita. O que é isso? Ela precisa de um substrato, ela precisa de uma outra espécie. E para quê? Para que ela consiga pegar a luz solar, ok? Só que ela não faz nenhum mal para o tronco da árvore, então beleza. Ela está se beneficiando, a outra espécie de boa, e ninguém está fazendo mal para ninguém. Então por isso o inquilinismo ela é uma relação harmônica, beleza? Esse é o exemplo de inquilinismo, a orquídea no tronco das árvores. No próximo slide temos outra relação harmônica, que no caso aqui é o comensalismo. Olha que imagem legal aqui. Uma espécie ela é beneficiada e a outra espécie não é beneficiada, mas ela também não é prejudicada. Temos aqui uma espécie de rêmora. As rêmoras, elas têm umas ventosas que elas pegam outros peixes maiores e também os tubarões. Elas grudam lá no corpo do animal, que tem uma velocidade maior, e ela fica de caroninha ali. A espécie maior, o peixe mais grande, tá ali nadando de boa e ela tá pegando uma carona, que é uma ventosa dela. Ela não tá machucando o outro, mas ela tá se aproveitando, porque assim ela não vai gastar energia. Então, quando o tubarão, por exemplo, ele predou um outro peixe, o resto de alimentos, a rêmora ainda se alimenta. Então, ela economiza energia, ela não precisa ficar nadando e ela ainda tem alimento para ela. Então, isso daí é o comensalismo. A rêmora, ela se beneficiou de outra espécie, um peixe maior ou mesmo um tubarão, mas ela não fez mal para ninguém. Ela grudou nele ali, mas ela não sugou o sangue dele, ela não mordeu, não feriu, não machucou. Então essa relação se chama de harmônica comensalismo. Muito obrigada. Agora a gente terminou aqui essa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante. E na próxima aula a gente vai ver sobre as relações desarmônicas. Muito legal também. Espero que todos vocês estejam vendo. Um abraço! Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, hein? Tivemos nossas aulas
né, suspensas, infelizmente por isso, mas eu estou aqui com vocês, né, não presente, mas estamos aqui online, né, e eu espero que você esteja bem, tá bom? Hoje a nossa aula de literatura, né, nosso personagem, que também é o autor do Edson Caiapó, né, de projetos e presepadas de um curumim na Amazônia. Certo, na nossa última aula nós vimos sobre a Transamazônica. Eu pedi até para você fazer uma pesquisa e descrever sobre ela, né? Eu espero que a sua pesquisa tenha sido muito contundente, que você possa ter tido uma reflexão. Afinal, nós estamos no meio da floresta amazônica e isso influencia em si na nossa vida aqui, até aqui de Porto Velho mesmo. Mas na nossa aula de hoje nós vamos continuar a nossa leitura na página 25 até a página 27, certo? Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Depois de algumas horas de viagem, chegamos ao primeiro atoleiro. Do lado esquerdo da estrada havia um caminhão atolado, carregado de sacas de cacau. Mais adiante, um ônibus tinha pneus totalmente cobertos de lama. Nosso ônibus parou e o motorista pediu para que todos descessem. Era preciso aliviar o peso do veículo para facilitar a travessia no rio de lama. Descemos descalços e ficamos logo com lama até o meio das canelas. O ônibus arrancou com força máxima e foi deslizando de meia banda, soltando muita fumaça e espirrando barro para todo lado. Mas, poucos metros adiante, o ônibus ficou preso. Não se movia nem para frente nem para trás. O motorista, com a cabeça pela janela, gritou: "Bora embora, meu povo! Vamos empurrar!" Todos seguiam a travessia do ônibus, mas de nada valeu o esforço. E a não ser pelo banho de lama, que foi divertido. O ônibus não se mexeu. Entraram em cena as armas que o motorista trazia. Os adultos cavavam em volta dos pneus e colocavam pedras e paus sobre eles, tentando criar um terreno mais sólido. Durante horas tentamos desatolar o ônibus, mas não adiantou. Tamanho esforço trouxe fome e sede. Já anoitecendo, um grupo de homens foi destacado para procurar água na mata e seguir junto, achando que tudo era uma maravilha. Encontramos um igarapé de água limpa e conseguimos tirar um pouco de lama do corpo. Bebemos e colhemos água para todos em um tonel. Quando o dia começou a raiar, chegou uma equipe com um trator e máquina para nos socorrer. Um a um, os veículos atolados foram puxados pelo trator que, em vez de pneus comuns, movia-se sobre uma esteira. Os passageiros seguiram a pé pela lama até o fim do atoleiro, percorrendo uma distância de uns 3 km. No meio da manhã, finalmente chegamos a um vilarejo à beira da rodovia. De lá, seguimos por 5 km em uma estradinha até chegar no colégio. Era início de um ano novo. Em meio à mata fechada, abriu-se um clarão e avistamos a entrada do colégio, uma igreja, um extenso gramado de grama bem fininha e 2 fileiras de coqueiros que sombreavam o caminho até a sede principal do colégio. Fiquei encantado. Nunca tinha visto nada tão organizado e tão bem construído. Sentamos à sombra em um coqueiro e esperamos pelo preceptor, que veio ao nosso encontro, acompanhado de 2 monitores. "Sejam bem-vindos. Aqui educamos para a eternidade", disse solenemente o preceptor. Recebemos orientações sobre nossas acomodações, o regulamento do colégio, alimentação, aulas e trabalho. Depois de uma merenda rápida no refeitório, seguimos para os dormitórios e fiquei muito feliz, pois fui encaminhado para o mesmo quarto onde dormia meu irmão. Ao vê-lo, senti conforto e proteção, mas ele apressou-se em me avisar: "A vida aqui é dura, mano. A conduta é rígida, rigorosa e o trabalho é pesado. Como meu irmão, eu seria um aluno industriário, ou seja, pagaríamos as despesas do colégio com o nosso trabalho. Passei o dia conhecendo o colégio. O prédio, térreo, era todo de madeira, com janelas de levantar. Tudo produzido lá mesmo, com madeira bruta. O refeitório tinha até frigorífico e padaria. Além das salas de aulas, havia espaço para administração, secretaria e biblioteca. Devia ter uns 300 alunos, meninos de um lado e meninas de outro. Havia casa para os professores,
Muitos eram estrangeiros, principalmente missionários dos Estados Unidos. Tinha também um celeiro onde guardavam milho, soja, feijão e amendoim, e um silo debaixo da terra, coberto com lona, tudo produzido no colégio. Vi uma quadra de basquete e uma de vôlei, com um piso de terra batida. Um lago fornecia água para o colégio. A energia elétrica vinha de um gerador a diesel. Por toda a volta havia plantações, hortas, pomares. Havia também uma granja e um curral. Apesar de a pintura estar desgastada pelas chuvas constantes, achei tudo muito grande e muito bonito. Eu ficaria em um alojamento para 4 pessoas, com 2 beliches. A cama era uma novidade, pois em nossa casa dormíamos em redes. Certo, nós vimos aqui que nosso índio chegou no colégio, né? Um colégio evangelístico, missionário. Eu quero que vocês, agora, depois dessa nossa leitura, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as missões evangelísticas que acontecem na Amazônia. Quando começou, como é que está atualmente? Quais são as intenções, o que acontece nessas missões evangelísticas, certo? Eu quero isso descrito numa folha, lembrando de sempre colocar a data, hoje dia 14, então eu quero que você coloque isso, faça uma descrição, no mínimo 25 linhas. Eu sei que você já fez uma pesquisa sobre a Transamazônica, então agora você vai fazer sobre as missões evangelísticas na Amazônia, certo? Eu espero que você esteja bem, para que nós possamos nos encontrar dentro e muito em breve, tá bom? Um abraço no seu coração, até a próxima. Tchau, tchau. E aí, 7º ano, beleza? Tranquilo? Como que vocês estão aí se alimentando bem, bebendo bastante água, certo? Fazendo higiene pessoal, que logo a gente está de volta. Combinado? Então tá, aula de hoje, 7º ano, é aula do dia 14, terça-feira, de basquetebol. A gente vai trabalhar o que hoje? Arremesso e passe. De que maneira? Na prática, eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão estar aprendendo aí. Arremesso. Estou aqui na linha dos 3, vou pegar a bola com a minha mão, qual a posição? Olha como eu estou pegando a bola. Estou na linha dos 3 e vou fazer o quê? O movimento para começar. Arremesso. Anota aí. 2 pontos. Basquete, arremesso. Agora a gente vai trabalhar passe. Estou com a bola de basquete. Estou dando hora de quicar. Eu vou fazer o quê? Trabalhar o passe de aqui. Nesse movimento de passe para o companheiro, certo? 2. Arremesso e passe. A aula de hoje, de terça-feira. Grave aí e anote. Logo estaremos juntos fazendo aula aqui na quadra da escola, certo? Logo tudo isso vai passar. Tamo junto. Obrigadão, professor de Educação Física, Thiago. Grave aí, basquete. Valeu!